somos a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, a Comunidade da Cruz. Boa noite, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso espaço, o nosso momento onde juntos podemos louvar e engrandecer ao nosso Senhor. A gente quebra um pouquinho a nossa dinâmica da semana, com as nossas tarefas, e a gente se aquieta na presença do nosso Deus. Seja muito bem-vindo. Este é um tempo, um espaço reservado para que você se aproxime, se conecte com o nosso Criador. Quem é acima do nosso Deus? Essa próxima música que nós vamos cantar fala sobre isso, e essa é uma reflexão que deve estar constantemente nos nossos corações. Talvez a gente crie ídolos, talvez a gente crie alguma coisa, a gente coloque no lugar do nosso Deus, mas na verdade, quando nós olhamos para as circunstâncias, quando nós olhamos para o nosso redor, percebemos tudo que foge do nosso controle, a certeza que a Escritura nos dá é de que nós podemos confiar num Deus que tem todo o poder e tem todo o controle sobre todas as coisas. A gente pode confiar no amor, na misericórdia e na graça dele sobre nós. Eu queria que você se juntasse comigo em adoração e louvor a esse nosso Deus. Quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção, Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção, Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Cante comigo junto, é força. É força e proteção, Ele é a torre de libertação para quem confia no Senhor. Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Esse Deus que nos protege, que nos ama, que cuida de nós, que é a nossa força, Ele é a nossa proteção. Esse Deus se aproxima de nós na pessoa de Jesus Cristo. E ao nos conectarmos com Ele, ao nos relacionarmos profundamente com Ele, a sua presença, o mero dizer o nome de Jesus Cristo pode trazer paz à nossa vida. Queria que você fizesse desse louvor, dessa canção, uma oração de entrega, de submissão ao nosso Senhor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha
minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos juntos do começo. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Mais uma vez esse refrão. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Obrigado, Senhor, pela nova vida que temos em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos salvou de nós mesmos, nos salvou do nosso pecado, nos salvou da morte. Hoje temos vida contigo. Por favor, Senhor, se aproxima de nós pela exposição da Tua Palavra, por esse momento em que juntos buscamos conhecer a Ti. Por favor, Senhor, se revele a cada um de nós, a cada um que acompanha esse momento. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Graça e paz, meus irmãos, que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, seja com sua vida e, consequentemente, com todos os seus familiares. Esta graça e a paz que o mundo não conhece e nem pode conhecer, pois ela se encontra apenas com os santos,
e o próprio Deus a distribui a cada um de nós como lhe apraz. Meus queridos, eu quero deixar uma palavra do Senhor para você nesse dia. E quero convidá-los a abrir sua Bíblia em Mateus 9, versículo 35 a 38. Quero falar para você sobre 3 aspectos da obra missionária. Terminou o mês de agosto, mas terminou a missão? Não, não terminou a missão. Por isso, o Deus da missão nos deixa claro que a missio Dei, que a missão é de Deus. E nós precisamos ser a instrumentalidade para que esta missão seja rigorosamente cumprida. Então eu quero convidá-los a ver esses 3 aspectos conforme o texto de Mateus 9, 35 a 38. Diz assim a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Palavra do Senhor. Deus Pai, em Cristo Jesus, te pedimos que tu nos ilumine, que tu fale ao nosso coração para não só entendermos, como também praticarmos a tua palavra. E, em particular, obedecermos ao ID. Porque a questão de fazer missões não é simplesmente ser chamado para missões, mas é uma questão de obediência. Eu te louvo, eu te agradeço. Em Cristo Jesus. Amém. Aspecto da obra missionária. Conforme o texto, você pode ver no versículo 37, que começa assim. Então se dirigiu aos seus discípulos protótipo da igreja. A seara, na verdade, é grande. O primeiro aspecto é geográfico. Segundo aspecto, mas os trabalhadores são poucos. Aspecto humano. Terceira verdade, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Aspecto espiritual. Esses 3 aspectos eu quero tratar com você hoje. Mas antes de entrar nos aspectos, eu quero deixar uma coisa interessante para você e acompanhe comigo. Qual é o modelo ideal para o desenvolvimento da obra missionária? A igreja em Tessalônica, por exemplo, essa igreja ela tornou-se entre toda a Ásia e Macedônia uma igreja modelo. Você lembra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, que o próprio apóstolo Paulo disse no versículo 7 que ela tornou-se modelo por causa da abnegação do seu amor, por causa da fé e por causa da esperança que tinha em Jesus Cristo, ou da sua parúzia, da sua volta. Uma igreja que entendeu que era necessário abnegar o amor, que era necessário viver rigorosamente a fé, por isso ele fala de operosidade da fé e a esperança de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua vinda, do seu retorno. Então, eu e você precisamos entender que o Senhor da igreja deixou para nós alguns insights, alguns modelos, algumas ideias de como nós deveríamos desenvolver a ação missionária. Aí, voltando para Mateus 9, e nos versículos 35 a 36, a gente vê que Jesus também dá uns insights para a igreja hoje. Como deu para os discípulos na época, para que a igreja ela pudesse ter uma ideia de que o que deveria fazer e como deveria desenvolver a missão. Então, observe que no versículo 35 de Mateus 9, o texto base que nós lemos, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados. A primeira ideia de modelo que Jesus deixa como estratégia é a urgência. Então, a igreja precisa entender que não dá para ficar brincando de igreja. Não dá para fazer de conta. Nós precisamos entender que nós temos pouco tempo. Nós precisamos entender que a igreja ela precisa agilizar a sua atividade evangelística missionária para alcançar os eleitos, alcançar os escolhidos. A minha oração tem sido hoje assim no campo missionário: Senhor, nos mostra
os eleitos, para não perdermos tempo com aqueles que não são. Nós não temos muito tempo, irmãos. Para você ter ideia, nós estamos há 9 anos quase na Bolívia e nós temos percebido que poucos missionários brasileiros e poucos missionários presbiterianos se dirigem àquela nação para abençoar e para alcançar os escolhidos. Então não dá para brincar de igreja, não dá para perder tempo. Então Jesus tinha isso em mente. Jesus entendia que seu ministério ia se limitar até a idade de 33 anos. Então eu e você como igreja, nós precisamos ter a mesma mentalidade de Jesus Cristo em caso de urgência. Precisamos ter urgência, entregar essa mensagem de salvação o mais rápido possível. Não de qualquer jeito, mas precisamos entregar essa mensagem de salvação. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender, que Jesus nos chama a atenção, é sobre a urgência da mensagem. Não dá para ficar na praça dando milho aos pombos, não dá para ficar na janela vendo a banda passar e não dá para brincar de igreja. Temos que levar a sério a questão da obra missionária, porque muitos estão sendo perseguidos, muitos estão sendo mortos, muitos em vários lugares, missionários, pastores, estão sendo extorquidos. Na Bolívia, por exemplo, infelizmente, a corrupção ela é desumana, ela é terrível. Por saber que somos missionários, por saber que somos brasileiros, há uma exploração às vezes. Então, é lamentável saber que isso acontece enquanto muitos estão deitados e confortados e vivendo de forma tão tranquila, enquanto muitos estão sofrendo por causa do Evangelho. Precisamos ter pressa em pregar o Evangelho. Mas a segunda coisa que o texto nos mostra é que ele diz assim, ensinando na sinagoga. Outra coisa que a igreja vê em Jesus como modelo e precisa desenvolver é a preocupação com o ensino. A palavra ensino aqui é didaquê gera, é a mesma coisa que o ensino gerando discípulos. Gerando discípulos e só se gera discípulos com relacionamentos. Eu e você precisamos nos relacionarmos com as pessoas, discipulá-las através do ensino. É isso que Jesus fazia com seus discípulos, é isso que Jesus quer que façamos hoje. Gere relacionamentos saudáveis para proporcionar e para formar discípulos. Então, a missão proporciona isso. E outra coisa importante é pregar o Evangelho. A primeira lição é urgência, a segunda lição, o ensino, a terceira, pregação do Evangelho. Nós precisamos entender que as nossas experiências são importantes, mas essas nossas experiências não podem, em hipótese alguma, substituir a pregação do Evangelho. É interessante que Mateus, o escritor sagrado, ele escreve pregação do Evangelho. Não é pregação de prosperidade, não é pregação de cura, não é pregação de autoestima, de motivação ou automotivação. É pregação do Evangelho. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho é poder de Deus. Então eu preciso pregar o Evangelho. Nada pode substituir o Evangelho. Só o Evangelho. Só o Evangelho. Só a Escritura. Eu e você precisamos levar isso a sério. Jesus deixa o modelo. Urgência, ensino, gerando relacionamentos e discipulado e pregação do Evangelho. Querigma, pregação. Pregação do Evangelho. Mas ele também diz uma coisa interessante. Ele diz que pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. A igreja também é chamada para curar. A igreja é chamada também para aliviar a dor do moribundo, do enfermo, do sofrível, daquele que está necessitando do alívio, do bálsamo, da graça. A cura, ela está contida no Evangelho. Não o Evangelho que está contido na cura. A cura não é Evangelho, mas a cura está inserida no Evangelho. Assim como a prosperidade. Prosperidade não é Evangelho, mas a prosperidade está contida no Evangelho. Então, eu e você precisamos entender que Jesus mostra algumas
algumas nuances, alguns insights do que a igreja precisa desenvolver hoje. O que é que ele diz? Urgência, com seriedade, certo? Ensino, discipulando, gerando discipulado através de relacionamentos, pregação do evangelho e cura. Está alguém entre vós enfermos? Chame os presbíteros. E a oração do justo o curará. E se tiver cometido pecados, lhe serão perdoados. Tiago escrevendo isso para nós. Então é importante que nós entendamos a complexidade desta coisa para podermos pôr em prática. Mas Jesus não só falou da urgência, não só do ensino, não só da pregação do evangelho, não só da importância de desenvolvermos a cura ou vivermos a cura, mas também ele fala sobre compaixão no versículo 36. Observe, ele diz, compadeceu-se delas, porque estava como ovelhas que não têm pastor. Eu e você precisamos desenvolver a compaixão. Precisamos fazer o bem sem olhar a quem. Precisamos estender a mão, precisamos ser o bom samaritano. Precisamos compadecer do outro. Precisamos dar pão a quem tem fome, dar água a quem tem sede, vestir o desnudo, calçar o que está descalçado ou descalço. Eu e você somos responsáveis por isso. Eu e você somos responsáveis para desenvolver a compaixão. Se nós não desenvolvermos a compaixão, quem vai desenvolver? Eu e você somos chamados para desenvolvermos estas qualidades e estas atividades mostradas como modelo aqui em Mateus 9, 35 e 36. Então, a partir dessa prática do versículo 35 e 36, Jesus agora, olhando para os discípulos, diz assim, observe o versículo 37, e então se dirigiu aos seus discípulos. Então, está se dirigindo à igreja hoje, dirigindo-se a mim e a você, e diz, a seara, na verdade, é grande. Ou seja, temos muita coisa para fazer. Primeiro aspecto que quero tratar com você, aspecto geográfico. A seara é grande. O mundo tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Temos 6 continentes. O mundo é grande, a seara é grande. Há pessoas em todos os lugares. A população da Bolívia hoje está chegando a 12 milhões de habitantes. A população em Porto Soares, por exemplo, 22 mil habitantes. A seara é grande. Tem muita gente que precisa ser alcançada com o Evangelho de Cristo. Se eu e você não fizermos nada, Deus tem os seus métodos. Deus tem sua forma de fazer a coisa. Mas Ele conta comigo, Ele conta com você. Primeiro aspecto é o aspecto geográfico. A seara é grande. Cariacica, por exemplo, uma cidade do Espírito Santo, tem 360 mil habitantes. A seara é grande. A ONU, registrado na ONU, há aproximadamente 201 a 202 nações vinculadas à ONU, 150 nações que não estão vinculadas à ONU. A seara é grande, querido. Poucos são os trabalhadores. É o segundo ponto, segundo aspecto. Primeiro aspecto geográfico. Segundo aspecto humano. Poucos são os trabalhadores. Vou lhe dar um exemplo da PMT. Nós somos aproximadamente 242 missionários na APMT, na Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Agora observe uma coisa. 240 que estão trabalhando ou que deveriam trabalhar de forma transcultural. Mas nós temos missionários que estão na base em São Paulo. Nós temos missionários que estão trabalhando com os hispanos em São Paulo. Temos missionários brasileiros da APMT que estão trabalhando com os indígenas, trabalhando com os ciganos, quilombolas. Então nem todos estão fora do país. É grande a seara, poucos os trabalhadores.
Então, de 240, 242 vinculados, na base e trabalhando no Brasil, deve ter aí talvez 40. E quantos estão fora do país? E em alguns países tem 4, 5 missionários. Então, há países que não têm missionários ainda. Os trabalhadores são poucos. Trabalhadores são pouquíssimos. Então, eu e você temos essa responsabilidade. O que vamos fazer? Eu e você precisamos obedecer. Eu e você precisamos entender que nós fomos chamados para obedecer. Porque o imperativo lá em Mateus, como também em Marcos, Mateus 28 e Mateus 16, é ide, é um imperativo. Eu e você não temos outra opção senão obedecer. E bom seria que obedecêssemos. Alguém me perguntou, quando é que Jesus vai voltar? Eu disse, quando o evangelho do reino for anunciado a todas as nações. Mateus 24, 14. Quando o evangelho do reino for anunciado. Não é quando os eleitos forem alcançados. Não é quando os crentes estiverem cheios do Espírito Santo, não é quando eles estiverem falando línguas estranhas, não, é quando o Evangelho do Reino for anunciado. Eu e você precisamos anunciar o Evangelho do Reino a todas as nações. Quando nós anunciarmos o Evangelho do Reino, então virá o fim. Precisamos anunciar o Evangelho do Reino, em tempo e fora de tempo. Mas os trabalhadores são poucos. Alguém já perguntou a Roberto Brasileiro e a outros pastores, por que falta campo para pastores presbiterianos? E alguém disse, não falta campo. O próprio Roberto Brasileiro, presidente da APMT, não falta campo. Falta pastores dispostos a trabalharem tanto no sertão, na zona rural, nas missões, do que pastores trabalhando nos grandes centros. Os pastores só querem os grandes centros, onde tem faculdades, onde pode estudar, onde podem pôr seus filhos nas melhores escolas e faculdades. São Paulo está sobrecarregado de pastores. Não que não precise, claro, mas há outras regiões que precisam de pastores, precisam de campo. As missões, então, precisam de obreiros. Tanto na JMN, Junta de Missões Nacionais, como na APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, onde estão os vocacionados, onde estão os obedientes. Sofia Miller diz no seu livro Sua Cor é Selva, ela diz uma coisa muito interessante, li uma ordem e obedeci. Ela não esperou simplesmente ter um sonho, uma visão, uma revelação, ela leu e obedeceu. Talvez você esteja esperando aparecer um anjo para dizer a você que você tem que desenvolver a missão ou ter uma experiência missionária. Mas não precisamos ter sonhos, visões ou revelações. Nós precisamos apenas obedecer. Porque o imperativo é claro, ide. Terceiro e último aspecto está no versículo 38, é o aspecto espiritual. Rogai. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Está faltando trabalhadores. E o aspecto é o aspecto espiritual. Eu preciso não só me envolver, mas eu preciso também pregar. Eu preciso orar. A oração é a fortaleza do crente. A oração é aquilo que oxigena a alma do cristão. A oração é aquilo que toca, sensibiliza o coração de Deus. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Se não estamos orando, alguma coisa está errada. Quando a igreja entender a importância da oração, ela dará passos de gigante. Eu e você precisamos entender isso. A incompatibilidade quando eu oro para que Deus mande trabalhadores para a sua seara e eu não me prontifico a ser um desses trabalhadores. Eu sou incoerente quando eu oro para que Deus mande trabalhadores, mas não oro para que Deus prepare meu filho, minha filha, para ser um desses trabalhadores. Há incoerência. Eu e você precisamos entender os riscos da missão, mas entender também que não há uma missão mais gloriosa, mais sublime, do que obedecer ao Senhor da missão.
3 aspectos da obra missionária: aspecto geográfico, a seara é grande; aspecto humano, poucos trabalhadores; aspecto espiritual, rogai ao Senhor da seara. A oração tudo pode. Eu e você precisamos aprender a obedecer. E não se preocupe com mais nada, porque o que é impossível aos homens é possível a Deus. Lucas 1:37. Ele então lhe abençoe. Ele nos abençoe. E que você possa vir fortalecer as fileiras das missões. Não seja simplesmente aquele que segura as cordas, mas seja também aquele que desce para socorrer aqueles que estão moribundos, que estão sucumbindo-se, que estão morrendo e que estão indo a passos largos para a escuridão por falta de luz. E eu e você temos a luz. Que Deus lhe abençoe. Que você possa dizer sim. Depois de aposentado, depois de ter minha renda fixa, agora que eu já entendi o valor da missão, eu preciso entender a importância do ir. Que Deus lhe abençoe. Que Deus proporcione a você uma experiência transcultural, para que você então possa entender o valor do trabalho missionário. Deus te abençoe e que esta palavra esteja no seu coração. Palavra do Senhor. Amém.